Vagas de emprego para programador. Nesse vídeo eu vou fazer o react de vagas de emprego, vou analisar salário, carga horária, requisitos, tipo de serviço, tipo de experiência, vou ver o máximo de informação que der aqui e mostrar para você como que anda aí o mercado de vagas de emprego para programador. Fala Guerreiro Jedi, bom dia, professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código CEO. E o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, a gente vai direto para a tela aqui do meu computador, eu vou acessar 4 sites diferentes, o Indeed, o Vagas, o Cato e o LinkedIn Vagas, para a gente ver algumas vagas de emprego para programador e dar uma analisada, ver como que anda aí o fluxo do mercado quanto a salário, se os salários estão na média, requisitos principalmente, para ver se o pessoal, as empresas estão cobrando os requisitos muito pesados, requisitos básicos. Vamos dar uma olhada geral, tá? Então esse vídeo ele vai ser praticamente 100% aqui na tela do meu computador. Então bora lá. Seguinte, tela do meu computador aparecendo aqui para vocês. E aqui ó, o Indeed é o primeiro site, o segundo vai ser o site Vagas, o terceiro o site da Cato e o quarto o LinkedIn Vagas. Eu vou ficar aqui no meu perfil, né? Mas eu acesso aqui a parte de vagas do LinkedIn. Eu não vou consultar muitas propostas de vagas, tá? Vou olhar umas 4 ou 5 por site, mais ou menos, só para a gente ter uma base. E a gente vai trocar uma ideia aqui para ver se realmente os salários de programador que estão oferecendo aqui estão no padrão legal, ver se as vagas têm uma descrição correta, os requisitos necessários. Vamos olhar tudo. Vou procurar aqui por programador. Vamos lá, desenvolvedor front-end. Salário 5 mil por mês, ok. Não especificaram aqui se é um desenvolvedor júnior, pleno ou sênior, né? Mas 5 mil, talvez seja aí alguém que está migrando de júnior para pleno. Linguagens HTML, CSS, legal, CSS, React, JavaScript ou TypeScript, tranquilo. Olha só, isso daqui é interessante. Web Service utilizando REST. Tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo especificamente como que você consegue ter mais chances de ser um desenvolvedor front-end, né, back-end e um full stack. Um dos requisitos que eu apontei foi justamente você trabalhar com Web Services. Esse vídeo que eu comentei, ele está aparecendo aqui nos cards, tá? E é interessantíssimo que você dê uma olhada depois. Versionamento, perfeito, do tipo Git, né? Não especificaram que seria um GitHub, um Subversion, enfim. Integrações com APIs, REST, perfeito. Testes unitários, aqui é mais uma pegada interessantíssima. Se você tem interesse em trabalhar com programador, você tem que saber fazer testes unitários. Vou fazer um vídeo específico sobre isso. Integração contínua, ok. Ter aí conhecimento de frameworks, orientação a objetos, banco de dados, horário das 8 às 18. Tá. Deve ter 2 horas de almoço aí para não extrapolar a carga horária, né? Maravilha. Essa vaga tá até que interessante, principalmente pelo fato dela ser remota. Aqui tá falando só remoto, não tá falando que é parcialmente remoto. Então, dá para entender que é 100% remoto. Então, tá um precinho legal para quem é desenvolvedor entre júnior e pleno. Tá com os requisitos interessantes. Gostei dessa. Programador PHP. Ó, em Minas Gerais. Vamos ver aqui os requisitos da vaga. Salário de 2.800 a 5.800. Um aviso aqui para recrutadores. Pessoal, quando vocês forem colocar vagas assim, que não tem valor fixo de salário, que fica num range muito grande, poxa, nem compensa coloca um range menor. A pessoa vai ganhar entre 2.800 a 5.800. Ou seja, tem um range de R$3.000 aí fazendo um arredondamento. É uma diferença muito grande. Então, seria interessantíssimo se o recrutador colocasse um range menor. Ali, até uns R$500, tudo bem, tipo, salário de 2.000 a 2.500. Perfeito, legal. Mas 3.000 de espaço é algo muito grande. Vamos ver aqui os requisitos dessa vaga. PHP, é programador PHP, né? Tem que conhecer o Laravel, o framework. Visual Studio Code. Aqui é uma IDE, né? Forçar o programador a conhecer a IDE, você está querendo alguém que saiba mexer em software e não alguém que sabe programar software.
Aqui é meio complicado isso daqui, né? Se o cara ele é fera em PHP, mas ele usa o bloco de notas, e aí? Ele não tem chance na empresa? Se ele é fera em PHP, o melhor programador do Brasil em PHP, mas ele só sabe mexer no NetBeans, no Eclipse, e aí? Ele perde a oportunidade? Então, atentem aí, tá? Terceira vaga aqui, programador de assistência técnica júnior. Atuação home office, salário de 2 a 3 mil. Ó, o range aqui tá menor. Tá alto ainda, né? R$1.000 de diferença, mas tá legalzinho. Vamos ver o que tem aqui. Efetivo, CLT, de 2.000 a 3.000 reais, 8 horas por dia. Ok. Tá requerendo aqui alguma coisa de Excel. Tá, não entendi muito bem o motivo, mas tranquilo. O salário aqui tá legal. Dá pra tomar um açaí, mas ainda assim tá meio baixo, viu? Fica a dica aí pro pessoal do recrutamento. Programador Júnior PHP Full Stack. Olha só. 3.500 por mês. PHP, PostgreSQL, legal, HTML, CSS, JavaScript, lógica de programação. Esse daqui tá o básico. É o básico que qualquer programador PHP precisa saber. Como ele vai ser um full stack, então aqui justifica ter cobrado aqui um pouco de HTML e CSS, né, e também um pouco de banco de dados. E o valor tá ok, tá interessante, não tá aquelas mil maravilhas, mas tá legalzinho. Dá para comprar uma paçoca. Analista programador Protheus. Pô, olha só o range de novo, de 3.400 a 8.800. Poxa, é um range aí de 5.400, arredondando. 5.400, o espaço entre o valor mínimo e o valor máximo é praticamente o salário de um pleno. Gente, é um espaço muito grande. Recrutadores, por favor, coloquem um range menor. Vamos lá, de segunda a sexta-feira, perfeito. Trabalho remoto, ok. Vamos ver aqui os requisitos. Full time. Se fosse os 8.000 por mês, full time faria sentido. Ah, mas olha só, isso daqui é para pessoa jurídica, tá? Então, quando vocês virem vaga escrito PJ, a vaga está esperando que você tenha uma empresa aberta, nem que seja uma MEI, tá? Microempreendedor individual. Inclusive, nesse outro vídeo que está aparecendo aqui nos cards, eu falo a respeito de programador freelancer, que é importante que o freelancer tenha uma MEI aberta. Tá? Dá uma verificada lá depois, que vai dar uma luz aí para você quanto a esse PJ que aparece. Minha recomendação, vai ser freelancer? Vai para a linha de MEI, que é a linha mais tranquila, imposto mais baixinho e o ideal para você começar. Vamos lá, o último desse site aqui, desenvolvedor front-end júnior. Esse daqui especificou, ele quer front-end. Legal, vamos ver aqui se o descritivo da vaga realmente está voltado para front-end. Ter formação em sistema de informação, ciência ou engenharia da computação ou cursos similares. Interessante, isso daqui, qualquer curso da área de computação, gestão de TI, ciência de dados, banco de dados, redes, análise de sistemas, essa vaga engloba, ok? Não é formado, mas tem experiência relevante. Olha só, isso daqui é bom, porque mesmo que a pessoa não seja formada, essa vaga aqui está deixando está deixando a possibilidade da pessoa entrar na empresa, desde que tenha experiência na área. Vamos ver. E aí a pessoa tem que ter pelo menos 2 anos em desenvolvimento de software, ok? Conhecimento em RESTful API, ok? Frameworks, Angular, React ou Ionic. Vocês estão cobrando Ionic, possivelmente eles vão cobrar que você trabalhe com desenvolvimento de aplicações móveis, tá? Colocou ali um React ou Ionic, é dispositivo móvel, tá? Porque você consegue programar em JavaScript usando React ou Ionic para fazer aplicações móveis. Inclusive, aqui na descrição desse vídeo, eu aponto um curso de JavaScript, que é a formação Main Stack, curso completo que vai te levar do zero ao domínio absoluto dos principais frameworks de desenvolvimento web focados em JavaScript. Confere lá depois. Conhecimento em HTML, CSS, JavaScript, jQuery e experiência em UX e UI. Maravilha! Isso daqui é essencial
para quem é desenvolvedor front-end. Por enquanto a vaga está atendendo. Conhecimento em algum banco, perfeito, GitHub, show de bola. Vamos ver aqui mais. Pensando em eficiência, escalabilidade, perfeito. Ok. Vamos ver os benefícios que eles têm aqui. Ó, 100% do trabalho em forma remota. Híbrido, né? Com empresa em Sampa. Maravilha. Então, nessa vaga a pessoa consegue optar por ficar 100% remoto ou no formato híbrido. Talvez o valor de salário mude, né? Mas é interessante, uma vaguinha boa aí. Mas, escritório em Sampa. Para quem mora em São Paulo, os R$4.000 por mês é um valor baixo, tá? Se for no remoto, tranquilo. Mas o custo de vida em São Paulo, como está aqui na vaga, é complicado, tá bom? Vamos ver aqui no site Vagas. Programador. Vamos ver. Deixa eu abrir aqui na nova guia. Quero ir direto no salário. Ué. Primeiro tá sem salário. Salário a combinar. Vagas de emprego, pessoal, a gente não coloca a combinar. Você coloca o valor que você está querendo pagar pro cara. Entendeu? O a combinar pode ser muito relativo. O que você espera? Você, recrutador, está esperando que alguém comece a negociar com você o preço que ele vai receber? Então, vagas a combinar, minha recomendação, recrutadores, é que vocês eliminem do hall de palavras que vocês usam na hora de colocar uma vaga. Eu não vou nem consultar mais aqui nesse site Vagas, porque pelo que eu vi, todos estão com esse mesmo estilo de a combinar. Então, vagas já estou até deixando de lado e vamos para o próximo site, que é o Cato. Vamos lá, vamos fazer um filtro aqui. Deixa eu ver. Vou pegar só CLT. Programador de 5.000 a 6.000. Legal. Vamos dar uma olhada nessa vaga aqui. Olha só, benefícios: auxílio creche, farmácia, convênio, estacionamento, estudo. Os caras pagam até pós-graduação, dão ticket de refeição e vale transporte. Entrada na empresa em horário flexível. Olha que legal, você pode entrar das 7 até as 10h30. Você escolhe o horário que você entra, obviamente refletindo no horário que você vai sair. Mas bem interessante isso daqui, hein? Vamos ver, Você precisa de inglês, ensino superior completo, conhecimento em programação, banco de dados, SQL, JavaScript, Node, HTML e CSS. Legal, embora Node, HTML e CSS não sejam linguagem de programação. Node é um interpretador JavaScript, né? E HTML é linguagem de estruturação e CSS linguagem de estilização. Mas tudo bem, né? O descritivo total aqui da vaga tá interessante. Gostei dessa, hein? Salário: R$4.000 a R$5.000. Vamos ver o que os caras pedem aqui. Java Web, ok, usando Spring. Web Service, usando REST, legal. Java Server Faces, perfeito. Tomcat, HTML, CSS, JavaScript. Hibernate, SQL, Postgres. SQL é mais abrangente, né? O Postgres está dentro de SQL, né? Na hora que você fala que a linguagem SQL abrange tudo que trabalha com SQL. Maven, orientação a objetos, importantíssimo, tá, pessoal? Programador que não sabe trabalhar com orientação a objetos sofre muito, tá? Desejável: ensino superior em andamento ou já concluído, né? Legal. Mas é um detalhe. Eu achei muitos requisitos, porque aqui tá falando só programador, mas tá pedindo um pouco de front-end, um pouco de back-end, meio que tudo misturado. Não tá falando o nível do programador. Creio eu que seja entre um júnior que está indo para um patamar de pleno, mas ainda assim o valor poderia ser um pouquinho melhor, hein? Pelos requisitos que estão sendo cobrados. Programador de 5 a 6 mil reais. Vamos dar uma olhada aqui. Efetivo ou PJ, olha só, ele aceita que você seja empregado, né, funcionário, ou uma empresa, né, pessoa jurídica, um MEI, ok? Tem alguns benefícios, assistência odontológica, cesta básica, seguro
divida em grupo, ó que legal. Ticket de refeição e vale transporte, perfeito. Campinas, legal, Campinas é um dos grandes polos de computação aqui do Brasil. Não sei se vocês sabiam, tá? Principalmente por causa da Unicamp. A Unicamp acaba atraindo muita gente de computação, embora a Unicamp não trabalhe só com computação, né? Mas atrai muita gente de computação e o pessoal acaba ficando ali pelas redondezas, né? O processo seletivo é composto de 2 a 3 entrevistas e um teste prático, tá? Teste prático, vocês têm que se preparar, pessoal. Programador, presta atenção. Vê o que está sendo requerido e se prepara para programar, tá? O teste prático não é perguntinha de múltipla escolha. Geralmente é assim, desenvolva tal algoritmo que faça tal coisa. E você vai ter que se virar para desenvolver. Essa vaguinha eu achei legal, tá? Principalmente porque é Campinas, né? Campinas não tem um custo de vida tão alto quanto São Paulo. E olha só que interessante, a vaga é home office. A empresa é em Campinas, mas a vaga é home office. Para mim essa daqui tá perfeita. Para quem estiver interessado no valor de salário assim, essa daqui é uma ótima opção. Vamos para o LinkedIn. Programador C, Sênior. Essa eu quero ver, hein? Programador da linguagem C, nível Sênior. Bora ver o que eles estão preparando aqui pra gente. Olha só que legal, eles estão preparando aqui faixa salarial indisponível. Poxa, o cara é programador Sênior. C, no mínimo o cara já tem aí uns 30, 35 anos de idade. O cara não tá com paciência de entrar em contato para perguntar qual que é o salário, gente. Pelo amor de Deus, põe o salário aqui na vaga. Às vezes você perdeu um programador top de linha só por essa dificuldade de não ter colocado o preço aqui que você quer pagar para ele. Vai no mercado e tenta comprar alguma coisa lá e não tem o preço. Programador Delphi. Deixa direto um salário. Sem salário. Sem salário. Bom, ao que deu para perceber aqui, pessoal, é o seguinte. Os dois sites que dá para a gente ter uma base legal de salário de programador é o site do Cato e o site do Indeed. Esses dois sites, eles disponibilizam detalhes da vaga com o salário. E os outros dois que a gente consultou, tanto o LinkedIn quanto o Vagas, aparentemente não estão inserindo o salário visível para a gente dar uma olhada. Então, fica aí registrado também para as empresas e recrutadores, coloquem o salário ou coloquem o range, né, de tanto a tanto. E esse range, preferencialmente, abaixo de R$1.000. Salário entre 6 e 7 mil, salário entre 8 e 9 mil. Não coloca um range muito grande também. Para desenvolvedores, para programadores, fica a dica do Tio Márcio. Deu para perceber, a maioria das vagas pedem aqui que você tenha conhecimento em JavaScript, banco de dados, versionamento, Git. Na playlist da trilha do programador, que está aqui no canal do Código CEO, tem um vídeo específico, ou terá, depende do momento que você estiver vendo este vídeo, um vídeo específico sobre versionamento, dá uma conferida lá depois. E mais um detalhe, novamente, ressalto que JavaScript é a linguagem que você deve dominar. Você dominando JavaScript, você consegue se encaixar na maioria dessas vagas que a gente viu aqui, mesmo que por alto, você viu que JavaScript é o cara que domina. E para ter experiência em JavaScript, confere o link na descrição da formação Main Stack, que leva você do zero ao domínio nas principais tecnologias voltadas a JavaScript da atualidade. Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo diferentão aqui com a minha reação a vagas de emprego para programador. Espero que tenha te agradado este formato de vídeo. Caso tenha gostado, escreve aqui nos comentários e não esquece, se você ainda não me segue lá no Insta, o endereço do meu perfil está aparecendo aqui na tela, também na descrição. Não deixa, é claro, de se inscrever aqui no canal, né? Só se inscrevendo e ativando o sininho que você consegue receber todas as novidades quando eu postar algum conteúdo novo. E se você também quiser, você pode se inscrever na minha newsletter, né, que eu mando e-mail semanais com as principais notícias da computação, cursos, enfim, tudo por e-mail, tá? É só você acessar o link que está aqui na descrição. Fechou, Guerreiro Jedi? Por hoje é isso. Um grande abraço e que a força esteja com você.